Então, pessoal, agora que eu já mostrei para vocês como que faz a import HTML, foi um videozinho mais mostrando, eu vou trazer ela mais a fundo, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com a função se hoje, tá bom? Eu quero mostrar para vocês como que ela funciona e como que é interessante vocês saberem o funcionamento dessa função. Como eu disse, essa função, ela é um ponto de indecisão, certo? Quando um ponto de decisão, na verdade, não indecisão. Por quê? Porque quando eu perco, quando em algum momento, se eu precisar tomar uma decisão, lembra? Ela vai fazer um passo, senão ela vai fazer outro. Perdão. Então, como que vai funcionar aqui? Eu quero mostrar para vocês dentro, lembra dessa planilha de horas que eu executei para vocês? Eu vou até trazer ela para cá um pouquinho, certo? Que eu quero mostrar essa função. Aqui nas horas, esse preenchimento aqui, ele vai preencher no aplicativo que eu criei, certo? Então, ele pediu para eu criar um aplicativo para ele, onde ele vai inserindo as horas e elas vão sendo salvas aqui, de acordo com a data que ele trabalhou, certo? Porém, aqui no orçamento, ele não quer ficar colocando... Lembra que aqui nós colocamos a hora à mão mesmo, de forma manual? Lembra? Eu vinha e colocava 8h30 e ele somava para mim? Não vai ser mais assim, tá bom? Ele quer que essas horas sejam calculadas por uma fórmula. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos usar o C, função C. Lembra da C? Nós vamos usar a C e dentro dela nós vamos usar a função minus também, que é a função de diferença, tá? De subtração. Então, se eu quero que ele some para mim, o que estiver aqui, ó, se B6, tá? Dessa linha, for igual aqui a B5, porque eu preciso que ele saiba o que está aqui, certo? Eu vou colocar B5, porque se eu colocar B1000, ele vai querer olhar todas, entendeu? Então, ele vai falar assim, não, todas não são igual, e ele vai trazer falso para mim ou um erro, tá? Nós vamos fazer algo bem simples, e depois a gente vai, conforme for evoluindo, a gente vai evoluindo também, certo? Então, é mais para vocês verem como funciona a função. Então, se B6, o que tá ali, for igual a B5, perfeito. Olha só. Se B6, e daí nós vamos abrir aqui uma função ou, tá bom? Então, se ou B6 for igual a B5, for igual a B5 a B1000, né, que são algumas das informações, você vai minus, você vai trazer para mim minus na verdade E5 ponto e vírgula, porque aqui eu preciso separar, ó, por valor, D5, certo? E se não, ele já vai me trazer falso normal. Vou escrever mais um ponto e vírgula aqui. Espera aí. Perfeito. Acredito que seja esse ou aqui que eu coloquei. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o que, pessoal? Então, vamos lá. Se B6 for igual a B5, volta para cá, volta para lá. Eu quero que ele tire para mim a diferença, tá? Do D5, porque ele é o maior. Então, ele vai trazer a diferença para mim. Ai, caramba. Opa.
Pera aí, pessoal. Deixa eu dar um Ctrl Y. Então, se B6 for igual às horas trabalhadas entre B5, se ele for igual ao que está lá no B5 das horas de trabalho, ele vai fazer uma subtração das horas de trabalho das horas de trabalho de entrada e de saída, tá? E se não for, ele vai trazer falso para mim. Só se atentar aqui a quantidade de parágrafos, tá? Tinha de... ele aparece errado, que tá um parênteses a mais. Eu coloquei propositalmente, tá bom? Para vocês tomarem cuidado. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou puxar até aqui onde tem para mim. E ele vai me trazer, ó. Percebam que ali tem montagem de painel, onde ele trabalhou das 11 às 16h16, do dia 25. Então, ele importa para mim o que tem montagem de painel, tá bom? Certo? Se eu colocar mais, ele vai trazer mais aqui para mim, certo? Então, eu posso fazer... porque eu coloquei o igual, então ele precisa bater com que todos sejam iguais, tá bom? Para ele pesquisar para mim. Então, ele tá importando para mim corretamente, tá? Então, olha só, ele importou para mim dessa montagem desse serviço. Se eu colocar aqui outro serviço desse, ele vai importar de acordo com a célula que eu colocar, tá bom? Percebam que aqui ele colocou falso, porque ele não achou frisadora lá, tá? Então, eu pedi para ele... Então, eu mostrei isso para ele, ele gostou bastante da ideia. Percebam que aqui está falso porque é mentira, tá? Eu posso deixar em branco, por exemplo, ó. Eu posso vir aqui e mudar a minha fórmula, olha só. Vou mudar para vocês. Você vai colocar um ponto e vírgula. Então, se não for isso, você vai fazer isso daqui, ó. Deixa em branco. Ah, tá, peraí. Gente, errando, né? Aqui tem que ser sempre dentro, ó. Tá um pouquinho errado, mas deu certo. É o que que é? Então, ó, só para explicar para vocês. Então, se B8 for igual às horas de trabalho em B7, você vai subtrair a hora de trabalho em E7 menos a hora de trabalho em D7. Se não, que é o ponto e vírgula, eu coloquei aqui dentro, então é óbvio que vai estar errado, porque ele vai estar dentro de menos, ele dá um erro. Vocês viram que fica vermelhinho quando eu ponho um erro, ó? Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó, se eu aproximar para vocês, ó o que ele faz, ó, eu vou até colocar algo aqui, ó, falso, ó, ele vai ficando vermelho, ó. Percebam o que ele faz, ele escreveu falso, mas tá errado, tá, pessoal? Ele escreveu, mas está errado, olha só, deixa eu colocar aqui. Que ele está aberto aqui, né? Então, ó, perceba que ele fica essa linha em vermelho, ele não encontra o que que é isso, tá? Quando ele mostra em vermelho, ele tá mostrando nada mais que um erro para nós, tá bom? Aí eu arrasto para cá e ele não fica nada, ele só fica branco. Então, ou seja, se for, como aqui ele mostra zero porque não tem nada aqui, tá bom? Então, ele não tem nem com o que comparar. Se eu colocar